coisa boa é aprender sobre a palavra de Deus. Deus me deu uma palavra lá no livro de Números. Números, louvado seja Deus, no Velho Testamento, no começo da Bíblia lá, Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, para a honra e para a glória do nome santo de Jesus. Aos que nos acompanham através do YouTube e do Facebook, em nome de Jesus, abra o teu coração, desprenda-se agora, firme a sua mente, o teu coração, para 13, para receber a tua palavra, a palavra de Deus na sua vida nessa noite. Deus tem algo para a tua história, Deus tem resposta para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. Números capítulo 13, o tema da leitura: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Eita. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bendito e agradecido seja o nome do Cordeiro. Números capítulo 13. É lá no comecinho da Bíblia. Lá no comecinho. Lá, mais à frente, lá na frente. Louvado seja Deus. Isso. 13. Isso. Amém? Amém. Versículo 1 diz a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Daqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Zacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paltri, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Zetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Zofici; da tribo de Gat, Geel, filho de Maqui. Estes são o nome dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, ou em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, se esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias da uva. Assim subiram a espiar a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram dos filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias.
E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tomados deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram-lhe: foram à terra a que os enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Enaques. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anaques, descendentes dos gigantes, e éramos nós aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura foi um pouquinho extensa, Aleluia. mas vamos meditar no que Deus Eita, papai. passou para nossas vidas hoje através dessa palavra. Amém? Amém. Nós sabemos que Moisés era líder daquele grande povo. Nós sabemos que Moisés estava na direção, na vontade, no querer de Deus. Oh, Deus. Cerca de 2.600.000 pessoas na liderança de Moisés e Arão. Mas o braço forte do Senhor era com aquele povo. O braço forte do Senhor já tinha mostrado sinais através da liderança de Moisés. Deus estava com eles e tinha feito aos descendentes do passado, aos seus antigos, Abraão, Isaque e Jacó, a promessa de que eles possuiriam uma terra poderosa, uma terra com toda a sua descendência herdaria. Era Deus que tinha feito promessas. E naquele tempo de escravidão, quando o povo habitava no Egito, naquele tempo de dores, naquele tempo de males, naquele tempo de aflições, Deus ouvia as orações e levantaram Moisés. Conhecemos as palavras, conhecemos a história. Deus, através de Moisés, com o braço forte, lança 10 pragas a ponto de arrancar o povo daquela terra. A Bíblia fala que quando o povo sai daquela terra, leva como despojo de guerra, leva como recompensa pelo tempo da escravidão, ouro, prata, todos os seus animais, e saíram de lá com um rumo à terra que manda leite e mel. Nós conhecemos que a história nos diz que os soldados do Egito, os guerreiros do Egito, os carros, cavalos que estavam ao comando de Faraó, se perderam e todos se afogaram no Mar Vermelho. Sabemos que Deus fez prodígios, sinais, não só na travessia do mar, mas também em todo o período do deserto, fazendo cair comida dos céus, maná dos céus, fazendo nuvem guiar o povo de dia, fazendo coluna de fogo proteger o povo de noite. Nós conhecemos os sinais, os prodígios, água descendo da rocha, carne descendo dos céus. Nós conhecemos que Deus cuidou daquele povo. Não houve a morte de uma criança. As roupas cresceram no seu corpo. As sandálias cresciam em seus pés. Não houve enfermidade e inchaços nas pernas. Entenda, estava num local que não tinha como sobreviver, sem provisão. Sem provisão. O deserto é tido como um lugar de morte, é tido como um lugar que não tem refúgio, não tem respaldo. Há um local onde habita cobras, escorpiões, serpentes, onde não há terra fértil, onde não há fonte de água. Entenda, Deus se mostrou para aquele povo com todas as formas, para que aquele povo se sentisse cuidado, para que aquele povo se sentisse abraçado, envolvido pelo amor e pela graça do Senhor. Mas pastor, por que você contou toda essa história? Porque essa história se repete nos dias de hoje. É verdade. O Egito, na simbologia espiritual, é o mundo,
É de onde nós vivíamos. Sem Deus, vivíamos numa terra de escravidão. Vivíamos numa terra onde demônios guiavam os nossos passos. Qual é o nosso testemunho do passado? Éramos aprisionados por vícios. Vivia conforme o curso da nossa mente. Éramos filhos e descendentes da ira. Tudo queria resolver no braço. Não tínhamos amor, compaixão, misericórdia. Não sabíamos o aconselhamento, muito menos abençoar alguém. Era cada um para si em nossas vidas. Então nós vivíamos num mundo de dores. Espiritualmente, escravos. Aquele povo estava na terra do Egito, como muitos estão no mundo hoje, vivendo uma vida de males, de aflições, de perturbações. Mas a Bíblia fala que Deus levanta Moisés, como em nossas vidas levantou Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Moisés foi o líder que guiou aquele povo com um propósito único, levar aquele povo para uma terra que emana leite e mel, a terra prometida, a nova Canaã. Jesus tem o mesmo propósito de levar João Paulo para os céus. Aleluia. Glória a Deus. De levar. Como o nome dela? É a irmãzinha. Eu esqueci o nome da irmã. Qual é o nome da irmã mesmo? Dalva, oh glória, me perdoa. Cristo tem o mesmo propósito. Como Moisés era líder daquele povo, Jesus é líder da igreja nos dias de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que a simbologia de Jesus Cristo na face da terra é unir o homem a Deus. É verdade. A simbologia de Moisés era levar o homem a estar na presença de Deus. Aleluia. Era o homem conhecer a Deus, os seus estatutos, as suas leis, os seus mandamentos. Era o homem sair de uma terra de males, de dores, de aflições e suplícios e levar uma terra que emana leite e mel, uma terra fértil, uma terra de águas, de árvores, de provisão, de vida, de bom sustento, de bom futuro. Aleluia. Uma terra que eles fossem felizes. Que não houvesse aflição, não houvesse guerra, submissão. Entenda, Deus faz tantas coisas boas em favor dos seus e muitas das vezes nós não conseguimos entender ou reconhecer. É verdade. Quantas vezes nós, mesmo estando na igreja, vivemos com desobediência, vivemos na prática do pecado? Aquele povo estava vivendo um perfil de vitória naquela hora. Estava vivendo um período que, se fosse obediente, estava alcançando a terra prometida que Deus já tinha falado. Estava no início da jornada. Estava no começo. Tinha passado pouco tempo que eles saíram do Egito. Em torno de 3 meses. Deus chega com aquele povo à terra de Canaã. Na entrada. E ele mesmo fala a Moisés: Moisés, faz o seguinte: envia 12 homens a espiar a terra. Eles vão lá espiar a terra, conhecer a terra, vão passar tudo o que há na terra, para que nós possamos aqui formular uma estratégia de conquista do que eu prometi a vocês. Aleluia. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós entendemos que agindo Deus ninguém pode impedir, é uma ação espiritual que aquele povo tinha que entender. Aquele povo tinha que confiar. Aquele povo tinha que acreditar. Mas entenda que até os dias atuais a igreja prega, mas não consegue viver. Meu Deus. Quantas vezes nós falamos: se Deus é com nós, quem será contra nós? Viramos a rua, saímos da igreja, viramos a esquina, e qualquer aflição, qualquer perturbação, qualquer situação que aconteça, a gente se refugia e fala: e agora? A gente esquece das mãos poderosas de Deus que está ao nosso favor. Entenda que a fé do homem é pequena. Entenda que a relutância do homem em não praticar o que diz a palavra é carnal, é maligna, é uma herança de Adão. Meu Deus. De nos separar da presença de Deus. É uma luta constante do que nós conhecemos para o que nós praticamos. Lá em Tiago nos lembra para que nós sejamos não só ouvintes da palavra, mas também praticantes. Para que nós não viemos se iludir com os discursos falsos que nós mesmos fazemos para nós. Aquele povo tinha noção para onde eles iam. Moisés e Arão já eram um porta-voz de Deus, já tinham falado: Deus vai nos tirar daqui e vai levar para uma terra maravilhosa, que nós vamos ser felizes,
os nossos filhos, netos, os nossos bisnetos, as gerações futuras, todos vão ter um futuro excelente, porque Deus está a nosso meio, à nossa frente. Aleluia. Deus habitava no meio daquele povo. Oh, Jesus. Deus mostrava frente a frente, falava com aquele povo. Verdade. Sabe, era um privilégio com Deus que fez tantos prodígios e sinais e aquele povo não entendeu o tamanho do nosso Deus. Oh, Jesus. Às vezes nós não entendemos. Às vezes quando a porta do desemprego bate, a gente fica na aflição, agora o que vai acontecer? Ah, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Como é que vai ficar o sustento? Como é que vai ficar o alimento? As contas vão subir na cabeça. A gente esquece que Deus é o Deus de abrir portas. A gente esquece que Deus é o Deus de provisão. Quando a doença chega, a gente, em vez de orar, em vez de ir à igreja e pedir, como diz a palavra, para o presbítero com unção e oração de fé, repreender a enfermidade em nome de Jesus, a gente lembra na hora, não, vamos para o pronto-socorro. Vamos lá saber que o Hospital São Luís Gonzaga vai falar, que o médico vai dizer para a gente, depois de 6 horas de espera na fila, o médico mal olha na sua cara, te receita um remedinho para dor e você sai de lá. Entendeu ou não? A nosso conhecer, muitas das vezes, não é o nosso praticar. Aquele povo já conhecia Deus. Aquele povo já conhecia as ações poderosas de Deus. Aquele povo tinha que reconhecer que eles comiam no meio do deserto porque Deus lhe dava. Aquele povo tinha que reconhecer que o sol de 55 graus no deserto era para matar velhos, crianças, e eles não iam durar muito tempo naquele deserto se não fosse a nuvem que o Senhor colocaria de dia sobre eles, a brisa fresca que sobrava somente sobre eles. À noite a temperatura chega a 0 graus no deserto. Imagina 55 graus de manhã e 0 grau à noite. Para você ter uma noção, quando a temperatura chega a 0 graus, ela solidifica a água. Começa a petrificar a água. Olha o frio. E aí a Bíblia fala que Deus colocava uma coluna de fogo no meio do acampamento, no meio do povo de Israel, para aquecer o povo. Aquele povo reclamou que só vinha maná, não quero mais maná, eu quero uma coisa diferente, eu quero carne. Deus manda carne para aquele povo. Aquele povo questiona Moisés, questiona Arão. Olha só, a gente vai andar, acabou nosso suprimento de água, nós vamos andar aqui, vai morrer de sede. Olha, o povo só murmurava, só reclamava. Moisés toca na rocha, a água começa a chorar, fresca, limpa, natural, porque Deus deu ordem, é isso. Aleluia. Cuidados que Deus fazia. É verdade. E nós não estamos falando só do cuidado do deserto, nós estamos falando de 10 pragas que Deus mostrou com um braço forte para humilhar os egípcios, para acabar com o coração duro de Faraó, para tirar o jugo da escravidão das costas, para defender um povo que foi humilhado por tanto tempo. Sabe? Então nós vemos o amor, a dedicação, a graça de Deus sobre pecadores que não mereciam porque murmuravam, não acreditavam e blasfemavam contra Deus. É diferente dos dias atuais? Não. Meu Deus. Não é diferente dos dias atuais. Verdade. Quantos estão andando dentro da igreja, estão nos caminhos do Senhor, guiados por Jesus, fazendo parte do ministério, tomando Santa Ceia, participando dos grupos, cantando, pregando e vivendo uma história que não condiz com as ações dele lá fora. Meu Deus. Aqui dentro é crente, mas quando está lá fora, a influência de qualquer pessoa desvirtua ele. É verdade. Quando ele está sozinho na sua intimidade, esquece que os olhos do Senhor estão lhe acompanhando e pratica todo tipo de impureza, todo tipo de malignidade. Os pensamentos, às vezes esquece que Deus conhece, lê pensamento, Ele vê o coração, vê os pensamentos, os sentimentos, são vistos pelos olhos do Senhor, nada passa desapercebido. Dentro da igreja uma coisa, mas lá fora, os pensamentos corroboram contra, condenam eles. Deus, Ele fala para Moisés, pega de cada uma das 12 tribos, não vai pegar qualquer um não. Pega uma pessoa líder, influente, cabeça, conhecida, respeitada entre cada tribo. A Bíblia fala que Moisés elegeu 12 dos líderes, dos príncipes da tribo. É como na igreja, o líder da igreja, o que é conhecido, respeitado, aquele que tem a responsabilidade em cima dos outros da igreja, não tem isso? O líder do louvor, o professor da escola dominical, ou aquele que faz o discipulado para o batismo, não é assim?
Aquele que é responsável pelo círculo de oração, líderes. Da mesma forma, Deus pede para Moisés separar os líderes de cada tribo. E dá uma ordem a eles, vocês vão espiar a terra de Canaã. Está vendo toda aquela terra lá? Deus nos prometeu. E esse Deus não falha. Com esse Deus agindo em nosso favor, não interessa quem vai se levantar contra. Moisés poderia ter dado uma inflamada, poderia ter dado uma autoestima, poderia ter falado algo mais para encorajar, mas eles não precisavam. Eles viram o Senhor que eles serviam. Eles tinham proximidade, eles ouviram a voz do Senhor, eles viram a glória do Senhor. Sabia que Moisés não era um líder qualquer? Aleluia. Quando Deus falava com Moisés e deram os testamentos, o próprio Deus fez notório no meio daquele povo, fez todo aquele povo ouvir a sua voz. A face de Moisés, ela brilhava. Entenda, às vezes nós conhecemos o poder de Deus só através do testemunho dos outros. Não é verdade? Olha, eu vi um testemunho assim, 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 mas vem cá, e o outro testemunho assim, 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 mas vem cá, você não tem nenhum testemunho? Não tem nenhum sinal? Não tem nenhuma evidência que Deus trabalha na sua vida? Você não tem particularidade com Deus? Você não tem nenhum tipo de ação que Deus agiu na sua vida? Quando o homem vive uma vida sem experiências com Deus, ele vive uma vida vazia. Mas esse povo já tinha experiência com Deus, estava sendo cuidado por Deus. Está sendo cuidado por Deus aí? Está sendo cuidado por Deus aí? Nós somos cuidados por Deus. Nós somos guardados por Deus. Sabe qual era o projeto do diabo hoje, nesse culto, nessa noite fria, nessa igreja com poucos membros, pequena, nesse bairro simples? O projeto do diabo era roubar, matar e destruir a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa salvação e nos conduzir ao inferno. Ou você acha que o diabo está satisfeito com a nossa determinação, o nosso foco de estarmos essa noite ouvindo, aprendendo, glorificando e se alegrando na presença de Deus nessa casa de oração? Deus poderoso. Aleluia. Moisés dá estratégia para aqueles 12. Vocês sobem pelo Negueb. Depois vocês atravessam as montanhas e chegam em uma posição que ninguém vos conheça. Que sabe que vocês não vieram daqui, do deserto de Parã, do nosso acampamento, juntos de nós. Chegam lá e começam a averiguar tudo sobre a terra. Vocês começam a analisar, ver se a terra é boa, se a terra é fértil, ou se é uma terra infrutífera. Veja qual o tamanho das cidades. Veja se as cidades são grandes, fortificadas, ou são viralejos, pequenas aldeias. Sabe, vê se são poucas as casas. Vê se existem muros fortificados. Ou vê se essas aldeias elas são livres de acesso. Vê se existem homens, guerreiros, grandes, fortes. Ou vê se são trabalhadores, cultivadores da terra. Vocês averiguam tudo sobre a terra. Averiguam sobre o povo. Averiguam em geral. E se esforcem e trazem um fruto da terra para a gente entender se é bom ou não. Vê se existe irrigação. Vê se existe árvores. Vê se existe rios. Analisa tudo que Deus prometeu, nós não vimos, vocês vão ser os nossos olhos agora. Imagina Deus olha para Davi e fala assim: olha, eu vou te arrebatar lá nos céus. Eu vou mostrar tudo para você nos céus. Deus fez isso e é possível fazê-lo hoje. Deus fez com Paulo, Deus fez com João, Deus fez com muitos homens na Bíblia. Por que não pode fazer conosco? Se há um propósito para que nós possamos ser edificados através do testemunho, Ele conduz, Ele arrebata em espírito e leva. Imagina a irmã Dalvinha entrando nos céus, vendo a glória de Deus, andando nas ruas de ouro e cristal, vendo a árvore do fruto da vida, vendo o trono celestial, vendo a glória poderosa do Senhor Todo-Poderoso. Quando ela volta aqui, o que ela vai averiguar? O que ela vai descrever? O que ela vai falar? Tudo o que colocou aos seus olhos encheu o coração. Verdade. Aleluia. Se é uma pessoa, a Bíblia fala que ao homem natural não foi lhe dado o revelar da palavra, mas ao filho sim, aquele que já é enxertado na figueira verdadeira, aquele que já tem Cristo como Salvador, aquele que já tem o Espírito Santo, entende o que é espiritual, mas o carnal não. Aquele povo seguiu as ordens. 12 homens saíram com o propósito de espiar a terra. 12 homens saíram com o propósito de analisar tudo que Deus prometeu. Vamos ver se é verdade mesmo? Vamos entrar lá, vamos analisar. A visão daqueles homens não foram unânimes. Dos 12 homens, 10
homens voltaram com uma perspectiva negativa. Meu Deus. E qual é o poder da influência das pessoas na sua vida? Olha aí. Aqueles homens entraram, viram, rapaz, essa terra é fértil demais. Rapaz, a gente vê, olha que fonte de água maravilhosa. Olha só, as minas de água, olha o verde, olha as árvores, olha as cidades, olha o povo. Tudo isso daqui pode ser nosso. Eles fizeram, eles se esforçaram e trouxeram uma prova que a terra era boa. Um cacho de uva. Estava no início da colheita, da temporada de uvas. Eles trouxeram um cacho de uva. Olha o tamanho do cacho de uva. Um vergalhão de madeira e 2 homens carregando. E a uva encaixada entre aquela madeira. Imagina o tamanho de cada bola de uva. Dá para fazer um suco, não dá para uma bolinha de uva daquela, não dá? Levavam também figos e romãs. Sabe que era um figuinho assim, que aquele pequenininho que você coloca, põe mel e come? Não. Ou era um figo. Se a romã carregava, se as uvas carregavam 2 homens, eu imagino que o figo, o tamanho da romã, devia ser de abraçar. Tradução, não era uma terra qualquer. Não. Porque o que Deus projetou para a sua vida é além do que você pensou ou pediu. É verdade. É além do que você imaginou. Aleluia. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são muito mais altos, os pensamentos do Senhor são muito mais altos. É verdade. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe o que Ele projetou para você, é além do que você merece. É superior. O que você calcula e que imagina, o que Deus tem que fazer é muito melhor. É verdade. Aquele povo não imaginava. A visão podia ser positiva. Olha, se o nosso Deus Todo-Poderoso nos livrou lá dos egípcios, matou o exército de Faraó, deu uma lição naquele povo, nos defendeu, o nosso Deus é tão poderoso que cuidou de nós no deserto. Esse povo aqui vai tirar de letra. Nós somos 2.600.000. Nós temos mais de 600.000 soldados. Não é possível que com 600.000 soldados e o Deus Todo-Poderoso em nosso meio, a arca da aliança em nosso meio, o poder e a glória das mãos poderosas do Senhor em nosso meio, não nos vai dar essas terras aí como Ele prometeu. Ele prometeu, a vitória é certa. Ele prometeu, vai se cumprir. Ele prometeu, vai concretizar. O que nós temos que simplesmente acreditar. Glória a Deus. Mas dos 12 homens, 10 pensaram ao contrário. Chegou e falou assim: olha, a terra é boa, olha o fruto aí, ó. Olha o tamanho da uva, olha o tamanho da romã. Rapaz, a terra é boa mesmo, mas não dá para conquistar não. Meu Deus. Não dá para conquistar não, porque as cidades são grandes, são fortificadas, tem muros. Os homens lá são tudo de grande estatura. E além de ser homens grandes, fortes, guerreiros, lá também tem descendentes de Anaques, gigantes, que a gente perto dele parece gafanhotos. Não dá certo não. A gente vai entrar lá, a gente vai morrer. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala para a gente não andar no conselho de ímpios. Salmo 1. Fala para a gente não sentar na roda de escarnecedores. Verdade. Fala para a gente não se enganar. Às vezes a gente se engana. Se engana no dia a dia com tratar bem. Rapaz, aí o João Paulo é meu amigo, mas você é doido, parceiro. Começou agora, mas mora no meu coração. Quem precisar, estamos aí. A gente se ilude às vezes. É assim, não é, dona Dalma? E aí a Bíblia fala assim, ó: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes as pessoas vêm com sapatinho de algodão, só porque o diabo não se apresenta com chifre, com rabo, vermelhão, com tridente na mão, não. A Bíblia fala que ele tem poder de até de se transformar em um anjo de luz. Meu Deus. Para te convencer. Te conta 10 verdades para você cair numa mentira. Meu Jesus. Entenda, é especialista em manipular. Tem um poder de persuasão incrível. Satanás, ele convenceu um terço dos anjos dos céus se bater de frente com a gente, com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio, com o nosso pensamento. Você acha que ele não nos ilude? Você acha que ele não nos engana? Você acha que ele não nos desvia, não nos faz pecar? Se não houver a intercessão de Deus, se não houver a presença do Espírito Santo, se nós não formos guiados por Cristo Jesus, como aquele povo era guiado por Moisés através de Deus. Entenda, o que nós temos que acreditar, o que nós temos que entender é crer.
crer que o que Deus prometeu vai se cumprir. Aleluia. Crer na palavra de Deus. Se o conhecer a Deus naquela época era a obediência a Moisés, o que nós temos hoje é mais fácil. O conhecer a Deus é a Bíblia Sagrada. O conhecer a Deus é as Escrituras. Erramos, e erramos em muitos setores da nossa vida. Erramos muitas das vezes nas decisões que tomamos. Erramos muitas das vezes nos relacionamentos que tomamos. Erramos muitas das vezes nas portas que entramos. Erramos muitas das vezes pelos conselhos que ouvimos. Erramos muitas das vezes pela consideração, pelo sentimento. Sabe, erramos em muitas coisas em nossas vidas. E sabe por que erramos muito? Por não examinar as Escrituras. Por não conhecer a Deus pelas Escrituras. Por não ler, não meditar e não praticar as palavras de Deus. A palavra de Deus ela tem poder de mudar a vida do homem. A palavra de Deus ela tem poder de consertar a vida do homem. O que é quebrado, Deus bota no lugar. Sabe o que é conversão? Quando a gente fala aquele crente é convertido, na realidade a conversão nada mais é do caminho errado que ele andava, Deus converteu para o caminho certo, para o caminho bom, para o caminho aceitável aos olhos do Senhor. Aquele povo tinha que estar andando no caminho bom, tinha que estar crendo no que Deus prometeu, não era para olhar os obstáculos, mas aquele povo foi o primeiro a jogar pedra nos sonhos. Meu Deus! Aquele povo foi o primeiro a jogar pedra no que Deus tinha falado. Oh, Deus falou, mas não dá não. Mais forte do que a palavra de Deus é aquele gigante. Meu Deus. Não, olha só, o que Deus fez no Egito lá foi grande. Mas vou falar, aquelas cidades muradas, fortificadas, nem Deus vai derrubar. Meu Pai. O propósito da mente deles era destruir os sonhos de todo aquele povo, de herdar o que Deus prometeu. Meu Deus. Imagina 10 pessoas conseguir influenciar 2.600.000 pessoas. Como assim, pastor? É o que aconteceu. Mas a Bíblia fala que quando aquele povo, aqueles 10 homens estavam falando sobre a terra prometida, levantam Caleb. Aleluia. A Bíblia fala que ele levanta e com alta voz começa a mudar o contexto, começa a mudar a visão. Aleluia. A Bíblia fala que com ele Josué toma um partido da história. De 10 foram negativos, 2 pensaram pela fé, 2 agiram na confiança de Deus, 2 acreditaram na palavra de Deus. Obrigado. Eles falam, não rapaz, vamos parar com onda. Deus é conosco. Aquela terra é maravilhosa. Se vocês entrarem na terra que Deus prometeu, vocês vão entender que vale a pena lutar. Olha aí. Olha o que Deus nos mostrou, olha a oferta do que trouxemos aqui, olha o tamanho desses figos, dessas uvas, olha o tamanho dessa romã, isso é inacreditável, não tinha na terra do Egito. Que história é essa? A gente abrir mão do que Deus prometeu e quer abrir mão do que Deus te colocou nos sonhos no coração. A nossa maior promessa é morar nos céus. A nossa maior promessa é Jesus arrasar os céus do Oriente ao Ocidente e descer nas nuvens com os seus anjos e chamar cada um pelo seu nome. Aleluia. Às vezes nós estamos abrindo mão dos céus pelo que o diabo está oferecendo aqui na terra. Medo. O diabo está oferecendo medo. Medo em colocar na cabeça de muitos dizendo, não vale a pena estar na igreja. Medo de falar, não vale a pena, você não é digno. Medo de falar, você é pecador, ele não vai te perdoar. Medo de falar essa história de entrar no céu é bobeira. Medo de falar esse negócio de juízo final não existe. Medo de falar esse negócio de acerto de conta no tribunal de Cristo. Para, quando morreu acabou tudo. O diabo está influenciando muita gente. E as pessoas estão com medo de seguir a Cristo, achando que o que ele expressa na palavra de Deus não é verdade, e não é efetivo, e não vai concretizar. Oh, Jesus. Aquele povo, de vez em ouvir aqueles 10 homens, dos 12, aqueles 10 que foram negativos, deviam ter sido convencidos pela verdade de Josué e Caleb. Mas eles aumentaram ainda mais a tese. Aquelas cidades são cidades que matam, que consomem os moradores. Não dá pra gente entrar lá não. Imagina você olhar de baixo para cima, perto daqueles moradores. Nós nos sentimos tão pequenos, que nos sentimos como gafanhotos perto daquele povo. Aqueles gigantes vão pisar em cima da gente, vão nos matar. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Aí, no prosseguimento do versículo 14, eles começaram a influenciar no seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, desiste de entrar na terra prometida. Desiste de ir para o céu.
desiste de seguir a Jesus. É o que o diabo está tentando fazer na vida de muitos hoje. É verdade. Faz o seguinte, volta para o Egito. Meu pai. Choraram, prantearam, porque às vezes as provações na igreja são duras, mas Deus é contigo e prova para te aprovar, prova para te qualificar, para te limpar, para te purificar, para te lapidar, para te colocar em pé como homem de valor, como mulher de valor. É verdade. E as pessoas não querem pagar o preço na igreja e levantam o diabo e tentam influenciar. Volta para o Egito, volta para o mundo. Ser crente não vale a pena, não. Volta a fazer o que você fazia no mundo. Lembra do Egito? Lá você tinha liberdade. Meu Deus. Mas imagina aqui como é que seria a recepção. Olha o que eles estavam falando. Vamos fazer o seguinte: vamos levantar um líder entre nós e vamos, através desse líder, voltar para a terra do Egito. Olharam para Moisés, olharam para Arão e começaram a atacar na cara de Moisés. Arão, Moisés, não era mais fácil ter deixado a gente morrer no Egito, não? Olha aí. Olha, eu estou vendo que era melhor a gente ter morrido era no deserto do que ter que enfrentar esses gigantes aí, nessa terra fortificada aí. O que vai ser dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas mulheres? Olha, vamos voltar para trás, vamos para o Egito. Tradução, não quero pagar preço para estar na presença de Deus, não. Meu Deus. Eu não quero conquistar o que Deus me deu assim, não. Tem que ser de graça. Se for de graça, eu quero. Se tiver que pagar preço em renunciar à carne, se tiver que pagar preço em carregar a cruz, eu não quero, não. Eu quero só as bênçãos de Deus. Seguir a Deus com obediência e fidelidade, eu não quero, não. Eu quero fazer o que eu quiser. Se Deus me der as bênçãos, eu quero. Eu quero para a igreja só para a bênção. É o que está acontecendo. Por que você acha que existem muitos falsos profetas? Porque a gente tem muitas pessoas que estão procurando ouvir o que os falsos profetas falam. É verdade. Igrejas que estão transbordando de pessoa, porque eles falam como o mundo quer ouvir. É por isso que o mundo está lá dentro. É por isso que é tão difícil, dona Dalva, o evangelho sendo pregado com verdade, santidade, dentro dos mandamentos, das leis, da disciplina, do querer de Deus, dos valores de Deus, da palavra de Deus. É tão difícil as pessoas quererem seguir. Porque as pessoas só querem as bênçãos. Meu Deus. Se aqueles 10 homens entrassem lá e vissem aquela terra aqui, uma leite de mel maravilhosa, e tivesse lá meia dúzia de pessoas fraquinhos, raquitos, com uma dreguinha, eu falei assim, vamos entrar lá, aí vale a pena. A bênção é certa. Olha aí. Mas às vezes Deus põe você em provações para saber aonde está o seu coração. É verdade. Eu não vou te dar a bênção, eu quero te preparar para receber a bênção. Se eu te preparar, eu não vou te dar. Eu quero saber se você merece a bênção. Verdade. É por isso que eu estou te colocando em provação. Eu quero saber onde está o seu coração. Eu quero saber onde está baseada a sua fé. Eu quero saber se vocês realmente acreditam que eu tenho poder para vencer as dificuldades, as muralhas que vocês enfrentam no dia a dia, para me seguir com obediência e fidelidade. Aleluia, meu Deus. Obrigado, meu Pai. A Bíblia fala quando eles começaram a incentivar e tacar na cara de Moisés e de Arão, que era melhor eles terem morrido no Egito, morrido no deserto. Moisés e Arão, como líder daquele povo, ficaram sem palavras. Olha aí. Colocaram o rosto no chão, na terra. Começaram a chorar. Aí Josué e Caleb se levantam mais uma vez e fala: povo, não dê ouvido a eles não. Aleluia. A terra é boa. Glória a Deus. Então somente nós não sejamos rebeldes contra o Senhor. Olha aí. Oh, Se o Senhor se agraciar de nós, se nós não fomos rebeldes, se nós fomos obedientes, se nós acreditarmos que o Senhor está em nosso meio, Ele nos dará todos aqueles povos, todos aqueles gigantes, todo aquele exército fortificado, todas aquelas cidades vão se reunir em um, e nós vamos derrubar eles como uma mordida num pão. Olha a simbologia. Glória a Como uma Deus. mordida num pão, Deus vai dar vitória para a gente. Vai ser Eita, rápido, papai. simples, curto. Olha o tamanho da fé de Josué. Olha o tamanho da fé de Caleb. Não interessa se existem gigantes, anaques, se o exército está fortificado, se as cidades têm muralhas. Não interessa. O Deus que eu vi abrir o mar vermelho é o mesmo Deus que pode derrubar aquelas muralhas e acabar com aqueles gigantes de uma forma só. É verdade. Glória a Deus. Quando você defende defender o Evangelho, quando você defende defender a doutrina, o poder da palavra, quando você defende a santidade do Evangelho, os valores do Evangelho, sabe o que acontece? As pessoas querem te apedrejar. É verdade. Foi o que aconteceu aqui. Meu O Deus. povo de Israel se reuniu e falou assim: quer saber da coisa? Mata esses dois a pedrada aí. Olha aí. Vamos calar a boca desses dois aí. Que história é essa de colocar a gente para guerrear contra gigantes? Não,
mata esse povo aí. É o que diz a Bíblia. Meu Deus. A Bíblia fala que quando... É forte. Olha só. Aleluia. Todo-Poderoso Deus. A Bíblia fala que quando eles começaram a querer em apedrejar, em matar aquele povo a pedrada, versículo 10 do capítulo 14 diz assim, ó, então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aleluia. Você não precisa fazer nada de errado. Se você fizer o que é certo, o que é justo, se você andar com fidelidade, quer um exemplo? Viva a verdade. Quer um exemplo? Viva na justiça. Faz o que é certo. Aleluia. Viva no amor. Você vai ver que você vai acarretar um monte de inimigos. É verdade. Você não precisa lutar contra eles. Você só precisa fazer o que a Bíblia te manda. Um monte de gente vai contra você. É verdade. Um monte de gente vai contra você. Aquele Josué e Caleb só defenderam o que Deus tinha falado. Olha aí. E aquele povo quis matar eles a pedrada. Mas a Bíblia fala que o próprio Deus desceu dos céus e encheu a glória, encheu a congregação com glória, com poder. Aquele povo viu que Josué e Caleb, mesmo sendo a minoria no meio de tantos milhões de pessoas, estavam na verdade na presença de um Deus que os defende e os protege. Aleluia. Eu costumo dizer que um com Deus é a maioria. É verdade. Não importa se você está só aos olhos da sociedade. Ah, mas a minha casa ninguém concorda. Ah, mas o meu emprego todo mundo me recrimina. Ah, mas os meus amigos ninguém me segue. Ah, mas eu não consigo apoio nem suporte de nada. Como posso eu ser vitorioso? Se Deus é contigo, se a palavra do Senhor está na sua vida, se a prática dessa palavra te atrai a presença do Espírito Santo, Glória a Deus. pode ter certeza que as muralhas vão cair. Pode ter certeza que os gigantes vão à terra. Aleluia. Pode ter certeza que a vitória é garantida. Quando a gente aprende a se sujeitar a Deus, quando a gente aprende a ter um relacionamento com Deus, quando a gente aprende a viver a santidade na presença de Deus, pode ter certeza que os nossos inimigos vão por terra. Aleluia. Deus começa a honrar a sua fé. A sua oração tem poder. Glória a O Deus. seu pedido, o seu clamor, a sua súplica na presença de Deus, ela rompe a barreira do teto e ela chega no terceiro céu ao ouvido do Senhor. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória A Bíblia fala que Deus. Deus não resiste um coração quebrantado. Obrigado. Ele faz o impossível para honrar a sua fé. Ele faz o impossível para te honrar. Entenda, Oh, Deus fiel. Aleluia. você não está só. Aquele povo teve uma sentença de morte. Aquele povo, pela rebelião, pela rebeldia, por tentar contaminar a fé, a confiança daquele povo, e conseguiu contaminar. Aquele povo passou a blasfemar, passou a ser contra a vontade de Deus, passou a reclamar do que Deus tinha projetado. Sabe o que Deus faz? Decide abrir mão daquele povo. Só não extermina aquele povo porque ainda havia intercessão de Moisés. Aleluia. Sabe que às vezes Deus não extermina a gente no pecado, com pecados absurdos que cometemos, conhecendo, entendendo, sabendo, praticamos o mesmo erro assim mesmo, porque existe o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Aleluia. para nos dar força para vencer essas batalhas. Glória a Deus. Tem uma vida de confiança. O tema cresce muito mais, mas fica para outra hora, o tempo já passou. Aleluia. Mas que o Espírito Santo de Deus possa mostrar para vocês essa noite Amém, Jesus. que não importa o que os outros vão tentar te influenciar, vão tentar falar, vão tentar te guiar para maus caminhos. Viva pela fé, Todo-Poderoso. confie na palavra de Deus. Aleluia. Tenha uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Leia a Bíblia Sagrada. Às vezes nós falamos que não temos tempo para ler a Bíblia Sagrada. É mentira. Nós temos tempo para muita coisa, mas nós não priorizamos a Bíblia, é diferente. E quando nós priorizarmos a Deus em nossas vidas, quando nós priorizarmos a santidade, a verdade, quando nós priorizarmos servir ao Senhor com fidelidade, Deus nos honrará. E os tropeços diários que nós temos vai acabar. Deus vai nos fortificar.
As mãos poderosas do Senhor, a glória, a ação poderosa do Senhor vai se manifestar. Os mesmos sinais que ocorreram no Egito em favor daquele povo vão ocorrer na vida de vocês. Tem quem os protege, tem quem os defende. É o Senhor que vai apoiando os caminhos para que você trilhe o querer, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Não se perca no caminho. Muitos se perderam no caminho. Muitos foram, a Bíblia fala que eles morreram nas areias daquele deserto. Muitos estão morrendo nas areias do deserto do mundo, porque decidiram não confiar mais na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Eu oriento vocês em nome de Jesus. Aleluia. A crer na palavra de Deus. Glória a Deus. A saber que vocês são amados por Deus. Glória a Deus. Já se sentiu amado assim? Todo dia. É gostoso se sentir amado. Aleluia. O mundo não te oferece amor de verdade. Não. Mas Jesus sim. O mundo não te defende de verdade. O mundo não quer o seu bem de verdade. É uma luta de intrigas, de oposições, de falsidades, de vingança, de maldade. Mas nós estamos num caminho de verdade, de paz, de glória, de amor, de graça, de misericórdia. Jesus nos ama, quer nos dar vitória nessa luta. E o projeto dele é que a dona Dalva entre nos céus pelas portas. Aleluia. O projeto dele é que o João Paulo entre nos céus pelas portas. É verdade. E a nossa maior alegria, verdadeiramente, vai ser quando nós realmente recebemos o que Deus projetou em nossas vidas. Amém. Nada na face da terra se compara com o que Deus projetou para nós. Aleluia. Que sejamos fiéis. Amém. Que a graça do Espírito Santo possa nos alcançar nessa noite. Amém. E que possamos aprender a ser perseverante e confiante no que Deus nos prometeu em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus.